O presidente Jair Bolsonaro publicou agora há pouco na internet que o exame que ele fez para detectar o novo coronavírus deu negativo. A gente vai direto a Brasília conversar com a Gioconda Brasil. Oi, Gioconda, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã no Palácio da Alvorada e a movimentação por lá foi menor do que nos dias de costume, quando o presidente está na residência oficial. Lá, Bolsonaro recebeu a visita do secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Nabihan Garcia, do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e também de Sérgio Camargo, que é da Fundação Palmares. O presidente Jair Bolsonaro fez o exame para saber se estava com o coronavírus depois que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com a Covid-19. O presidente divulgou, ele próprio, nas redes sociais o resultado do exame. O Hospital das Forças Armadas e SEIBEN atestam negativo para o Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou o presidente. Ontem, Bolsonaro fez um pronunciamento e apareceu ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, usando uma máscara. O presidente não tem ido ao Palácio do Planalto e cancelou a agenda de trabalho por uma semana. Hoje, o presidente permanecia usando máscara. Ontem, na transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro já apareceu ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com a proteção. A máscara dele era diferente da que o ministro e a intérprete usaram. O Ministério da Saúde explicou que Henrique Mandetta e a intérprete fizeram uma proteção equivalente a um profissional de saúde em atendimento a um paciente suspeito de coronavírus. Usaram máscaras N95, enquanto Bolsonaro utilizou a cirúrgica. Na terça-feira, quando ainda estava na viagem oficial à Flórida, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a mídia superestimava o coronavírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Além da transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira um pronunciamento. Disse que o número de casos da doença deve aumentar nos próximos dias. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. O presidente afirmou ainda que as manifestações marcadas para o próximo dia 15 devem ser repensadas diante do cenário de pandemia do coronavírus. O presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro fizeram o exame ontem no início da tarde no Palácio da Alvorada. Outros integrantes do governo que estavam na comitiva que foi aos Estados Unidos também fizeram o teste para saber se foram contaminados com a doença. O resultado do exame do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já saiu. Deu negativo. Portanto, deu negativo o exame que o presidente Jair Bolsonaro fez para saber se estava ou não com o coronavírus. O presidente, como acabamos de dizer, fez o exame ontem, mas o resultado do teste saiu hoje por volta do 12:30. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também fizeram o teste e divulgaram hoje que o resultado dos testes feitos por eles também deu negativo para a Covid-19. Maju. Obrigada, Gioconda. E olha só, a notícia de que o presidente brasileiro não tem o novo coronavírus estava sendo muito esperada lá nos Estados Unidos. Isso porque, como a gente viu, Jair Bolsonaro e seus assessores jantaram com o presidente Donald Trump no sábado passado. A gente vai falar sobre esse assunto com o Tiago Eltz, lá em Nova York. Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Maju. Como você disse, muito esperado, né, esse anúncio, mas até agora a Casa Branca não se pronunciou, não disse nada sobre o teste negativo de Jair Bolsonaro. O que aconteceu hoje pela manhã é que a Casa Branca anunciou uma declaração de Donald Trump para hoje às 3 da tarde, daqui 4 horas do Brasil, e aí vários veículos de imprensa começaram a noticiar, citando fontes internas do governo, que Trump pode declarar uma emergência nacional. Há uma certa pressão aqui para que isso aconteça
aconteça, para que Trump declare uma emergência para agilizar a liberação de verbas para tentar diminuir a velocidade de propagação do coronavírus, né? Mas o que já aconteceu é que o presidente anunciou que os testes de coronavírus vão começar a ser disponibilizados em larga escala. É uma tentativa de resposta às críticas que o governo vem recebendo de que demorou para agir e que, se mais testes tivessem sido feitos, a epidemia talvez pudesse ter sido melhor controlada antes. Até agora, enquanto os especialistas do governo diziam que não tinha testes suficientes, Trump dizia o contrário, que estava tudo certo e que quem quisesse podia fazer o teste. Agora, apesar desse anúncio de mais testes disponíveis, ainda não se tem detalhes de como é que isso vai acontecer. Enquanto isso, os estados e os municípios anunciam uma avalanche de medidas restritivas para tentar diminuir a propagação do vírus. A Louisiana, por exemplo, acabou de anunciar que tinha a eleição prévia em junho, que adiou para junho a eleição prévia que está acontecendo agora, né? As prévias para a escolha dos candidatos, de quem vai ser o candidato democrata para disputar as eleições contra Donald Trump. Vamos dar uma olhada em como é que estão as medidas que estão sendo tomadas por estados e municípios. É uma medida sem precedentes. Os teatros da Broadway vão ficar fechados por 30 dias. A medida passou a valer ontem à noite por determinação do governo, que proibiu aglomerações de mais de 500 pessoas. Na história recente, os teatros até já foram fechados, no 11 de setembro, por exemplo. Mas naquela vez, depois dos ataques terroristas, eles permaneceram fechados por 2 dias. A medida fere duramente uma das maiores atrações turísticas da cidade. Por ano, a Broadway recebe quase 15 milhões de espectadores. 63% deles são estrangeiros ou de fora de Nova York, muitos brasileiros. Já nos teatros ou cinemas com menos de 500 lugares, o público vai ter que ser reduzido pela metade, para respeitar um espaço mínimo entre as pessoas. Nova York também decretou estado de emergência e outras atrações turísticas seguem o mesmo caminho. Fecharam as portas, por exemplo, o Museu Metropolitan e a Filarmônica de Nova York. Impacto ainda difícil de calcular também nos parques da Disney. Os da Califórnia, Flórida e Paris fecham a partir desse final de semana. Na tentativa de evitar aglomerações e conter o vírus, 6 estados já fecharam as escolas. No vizinho Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau está em auto-isolamento depois que a mulher dele testou positivo. Seguindo as recomendações médicas, Trudeau vai continuar trabalhando de casa pelos próximos 14 dias. Ele não apresenta sintomas e os médicos decidiram não fazer o teste para o novo vírus. Todos os partidos concordaram em suspender o parlamento enquanto permitem ao governo gastar dinheiro para responder à pandemia. E o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no mundo todo passou hoje de 5 mil. Um marco trágico, segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, que disse agora há pouco em Genebra que a Europa é agora o epicentro dessa pandemia. A gente vai à Suíça falar com a Bianca Rotier. Bianca, o que mais ele destacou? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a Europa tem hoje mais casos e mortes do que todo o resto do mundo junto, sem contar a China, onde o surto começou. E que mais casos estão sendo confirmados aqui no continente todos os dias do que a China relatava no auge da epidemia no país. Tedros Adhanom anunciou que enviou equipamentos de proteção para mais 56 países, está enviando para outros 28 países, além de quase 1,5 milhão de testes de diagnóstico para 120 países. O chefe da OMS destacou que a abordagem das autoridades nacionais precisa ser abrangente, não adianta apenas testar ou rastrear ou colocar em quarentena, é preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tedros Adhanom afirmou ainda que as experiências da China, da Coreia do Sul e de Singapura demonstram claramente que é possível prevenir o contágio e salvar vidas. Tedros Adhanom lembrou que, embora a Covid-19 esteja chamando a atenção, atraindo a atenção do mundo, ainda há muitas outras questões de saúde para lidar. Por exemplo, cirurgias de emergência e tratamento de várias outras doenças como câncer, AIDS,
malária, enfim, ele citou uma série de doenças. O Tedros agradeceu os profissionais da saúde e disse que eles estão fazendo um trabalho heróico. Maju, esta aí foi a primeira coletiva de imprensa da OMS sobre o novo coronavírus exclusivamente virtual, viu? Sem receber os jornalistas credenciados na sede da organização em Genebra. Para evitar a contaminação. Obrigada, Bianca. Olha, a gente viu que a Organização Mundial da Saúde falou que a Europa é o novo epicentro da pandemia. Pois bem, os governos da Europa estão adotando medidas cada vez mais restritivas para a circulação das pessoas. A Espanha, por exemplo, decretou estado de emergência e na Itália o número de mortos passou de 1.000. A Itália continua intocada. A ordem é que ninguém saia de casa. Mas e quem mora na rua? Um dos maiores jornais do país disse que dia desses um ucraniano em situação de rua foi denunciado por desrespeitar o decreto. Isso poderia render multa ou até prisão de 3 meses. Depois a polícia falou que a denúncia não seria levada adiante, que nenhum morador de rua seria punido por estar na rua. A imprensa fala que os abrigos temporários estão cheios. A Cruz Vermelha tem denunciado o problema. Os hospitais também estão lotados e carentes de recursos. O aeroporto de Milão, segunda maior cidade da Itália, está assim. País afora, só farmácias, mercados e algumas bancas de jornal estão abertas. No Vaticano, entra dia, sai dia, a Praça São Pedro continua irreconhecível e vai seguir fechada. Mas a Diocese de Roma voltou atrás e decidiu abrir algumas igrejas. Numa missa hoje, o Papa Francisco disse que certas medidas deixam os fiéis abandonados logo no momento tão sensível. Se a Itália precisa de apoio, a China agora já está em condições de ajudar. O governo comunista mandou suprimentos médicos, como máscaras e respiradores. O coronavírus continua ganhando a Europa. A França está preocupada. Hoje o governo disse que estão proibidas reuniões com mais de 100 pessoas. Antes, o limite era de 1.000 pessoas. As eleições locais de domingo foram mantidas. Ontem, o presidente Emmanuel Macron descreveu a pandemia como a maior crise de saúde do século e determinou que creches, escolas e universidades fechem a partir de segunda-feira. Eu concordo com a medida. Me pergunta é por que demoraram tanto tempo, diz essa mãe. Na Alemanha, a região da Baviera vai fechar todas as escolas até 6 de abril. As aulas no Reino Unido ainda acontecem normalmente. O governo britânico vem sendo muito criticado por, diferentemente dos países vizinhos, não ter ainda adotado medidas mais rígidas para conter a disseminação do novo coronavírus. No último discurso oficial, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que ainda está avaliando quando vai dar o próximo passo. Ao mesmo tempo, Boris Johnson falou que estamos vivendo a pior crise de saúde pública dessa geração, que muitos britânicos ainda vão perder parentes queridos. Mas que o Reino Unido vai superar essa crise. A Espanha é um dos países mais preocupados por aqui. Já são 84 mortos e quase 4.000 casos. Agora há pouco, o governo decretou estado de emergência. Isso